Boa tarde, Carmen. Muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pela sua generosidade em dividir um pedaço da sua vida com a gente. Queríamos começar com... Você teve 4 vezes chegando na São Silvestre e sendo vice-campeã. O que significa, como é que você definiria ansiedade? Eu não sei nem se eu posso chamar de ansiedade, né? Na verdade, você vai se moldando para aquele momento. Mas você tem ainda que ter na sua mente que aquele momento vai chegar. E essa certeza, você vai a cada vice, a cada vice você vai pensando assim, não, quando eu chegar e esse resultado vier, já vai se planejando. Eu vou agradecer meus pais, eu vou agradecer meu patrocinador, e aí eu vou conseguir mais 2, 3 anos de patrocínio. Você vai se preparando para aquele momento. Mas o mais duro é quando ele não aparecia, você ainda tinha que se preparar para os que entendem muito, né, que são aqueles experts que saem dizendo, você errou ali, errou aqui. Então você começa a ter, já se preparando inclusive para isso, em respeito a eles, que também não entendem o que acontece dentro de uma prova, em respeito a eles você dá resposta a tudo e todos. Mas você está preparada para a vitória, está sonhando com a vitória. Enquanto você estiver no páreo, você está buscando essa vitória. Carmen, obrigado aqui pelo seu tempo, é sempre um prazer bater papo com você, né? Você é uma pessoa de energia boa, né? É sempre agradável demais conversar contigo. Carmen, você foi um atleta que você correu desde os 1.500 até a maratona, né? Qual a prova, assim, que você se sentia mais confortável? Você fala, essa prova aqui é a que eu mais gosto de correr. Não sei se alguém gosta de correr 42 quilômetros, né, Carmen? Sabe que eu nem sei, assim, mas a cada prova mais longa eu me sentia melhor, porque eu corria 1.500, cheguei a correr 800, mas quando a prova ia aumentando, assim, que aí parece que dava uma relaxada, você imagina, correr abaixo de 2,50, abaixo de 2,50, assim, era muito forte. Aí quando o 10 falava assim, você vai correr o 10.000 a 3,18, que bom, ó, tão leve. E aí você consegue correr a 3,15, 3,16 algumas vezes, onde eu tenho o meu recorde, é dentro de 3,15, 3,16 por cada 1.000. Então, à medida que a prova, você está amadurecendo a sua velocidade, você começa a esticar para as provas mais longas, aí você sente aquela coisa gostosa. Então, eu falo, 42 quilômetros, gente, correndo a conta, abaixo de 4, um pouquinho ali. Então, essa sensação de que aumentaria a distância e também descansaria um pouco mais a intensidade, isso é algo que é interessante. E aí às vezes as pessoas perguntam, mas é essa a fórmula? Eu acredito que sim. Sair das provas mais velozes e ampliando lentamente para as provas mais resistentes. Não causa tanto sofrimento. Não causou, né? Assim, para mim. Carmen, o que te fez entrar no atletismo e o que te fez permanecer no atletismo? O atletismo para mim foi assim uma forma de buscar uma alternativa de trabalho. Eu sempre deixo isso muito claro e tem gente que não gostaria até de ouvir isso, mas eu já era mamãe aos 15 anos, trabalhava como balconista numa padaria, já tinha que acordar às 5 e pouco, antigamente as padarias abriam, não sei o que era aquilo, para vender pão, café, leite, precisava 5 da manhã, então era muito cedo. Quando aparece o atletismo, e eu lembro que eu fiz uma pergunta horrorosa para o meu treinador, me desculpa, viu, Senna? Mas eu perguntei para o Senna assim, isso dá dinheiro? E era na nossa mente, assim, não, Senna, eu tenho tanta coisa para fazer, esse negócio vai dar dinheiro. Não, minha filha, você vai conseguir participar de vários lugares, países diferentes, competições diferentes. Essa pergunta eu fiz também para o meu treinador, Brian Appel, a resposta foi assim, consiga marcas. Com boas marcas,
aí talvez você verá algum dinheiro. Então, foi mais essa aí. Minha carreira, a minha permanência foi essa busca de sair da condição de muita dificuldade, de pouca expectativa, para poder ter, sei lá, onde morar, para ter um carro, para me alimentar melhor, ou dar uma condição melhor para a minha família. Então, isso me fez ficar e desejar todas as marcas, todos os recordes, tudo que eu pudesse ganhar. E a ordem era, é para fazer, eu faço, mas eu vou cobrar se a coisa não sair como devia, se a coisa não sair, porque se depender de mim, eu faria. Carmen, a gente está vivendo um ano olímpico, né? Essa coisa da Olimpíada e tal, você teve lá, né? Assim, o que é de diferente na Olimpíada que você viu, que deve ter muitos atletas nos assistindo, que não tiveram essa oportunidade. Como é que você vê isso, assim? Como é que é uma Olimpíada para o atleta que vai lá? Nossa, é uma pressão muito grande, né? Porque você está ali, aí você imagina que estão os melhores do mundo, né? Aí você fica mesmo encantada. Por isso que parece que a ida para uma Olimpíada, ela não dá para ter a conotação de uma experiência a mais. Não dá para... Às vezes dizem assim, tem que ser um índice mais fácil, mas eu acho que tem que ser um índice que te faça competir, porque se não for para isso, você fica louca ali dentro. Eu lembro que quando eu fui para Atlanta, eu não conhecia ainda os fast food da vida. Nossa, ali só tinha tudo, era patrocinada, era nos Estados Unidos, patrocinada pelas grandes marcas, e eu ficava vendo assim, o povo não saía daquelas, não eram biroscas, né, porque ali a estrutura era totalmente montada, mas você imagina, aquelas estruturas 24 horas, você entrar e escolher o que você quer, não vou citar o nome das marcas aqui, mas é uma coisa assim, você fica louco. Então, se você não tem a experiência já vivida, assim, de estar nesses ambientes, você chega ali e você fica sem saber o que fazer, você quer desfrutar. E o momento ali não é mais de desfrute, é de concentração para buscar o seu melhor e não vai fazer nada diferente. Então, por isso, a experiência, assim, de quem pode estar nas grandes competições é algo ímpar. Quando eu comecei a correr, eu não conhecia nem Goiânia. E foi graças ao atletismo que eu conheci mais de 30 países diferentes, né? Então, é algo assim que faz parte desse imaginário do que eu posso conquistar, dependendo de mim, dependendo de um treinador e dependendo das condições que o país possa me ofertar. É algo assim que é um sonho, né? Para quem consegue tocar nesse seu limite, nesse seu melhor. Você falou que quando você não conhecia nem Goiânia, né? E de repente você vai a 30 países, viajou bastante. Como é que era Sobradinho naquela época? Como é que era treinar naquela época? O dia a dia, assim? O circuito, quais locais que vocês treinavam? Faziam longões, faziam os intervalados? Como é que era aquele ambiente, né, quando você iniciou? Olha, assim que eu comecei, né, já tinha muito preconceito, uma mulher correndo, né, e então eu não tinha assim, essa liberdade para correr como hoje. Todo lugar, qualquer lugar você corre. Antigamente eu trazia aquela coisa bem preconceituosa, assim, machista, e quando eu encontrava alguém eu não conseguia nem imaginar a pessoa me vendo correndo. Aí eu fingia que eu estava amarrando sapato, cumprimentava, depois eu levantava, saía correndo. Eu tinha vergonha de correr. Mas os lugares em Sobradinho, lugares lindos, um dos lugares assim que eu sempre amei, quando eu voltava de qualquer viagem eu queria correr. Era percursos de muitas subidas, Sobradinho é muito especial. Íamos de Sobradinho até Planaltina de Goiás, que é Brasilinha, vínhamos correndo para treinos mais longos, saía de Sobradinho, vinha até a rodoviária, 25 quilômetros. Então, olha, você vê que os percursos, eu não falo de quilômetros de carro rodado, não, é chãozão. Chegávamos a rodar mais de 160 quilômetros por semana. Eu já cheguei a rodar fora daqui 240 quilômetros por semana, é 40 quilômetros de manhã, 10 à tarde, mais 10 de piscina. Então, era sempre muito treino, um treino muito à base de velocidade, de muita velocidade, e
também os longões a perder de vista. Você rodava Planaltina, Sobradinho, ida e voltas, tranquilo. Então, eu acho que Sobradinho ajudou muito aquele percurso. E sempre com um grupo muito bom, que nós tínhamos meninos treinando conosco, né? Isso era maravilhoso. Porque aí, ali você, eu competitiva como era, queria não deixar nenhum homem na minha frente, mas claro, eles também corriam para não me deixar passar deles, e era esse jogo de brincar, correr e competir que me fez conseguir as melhores marcas bem cedo, nos primeiros anos. Carmen, continuando nesse tema de Sobradinho, né, que Sobradinho é basicamente sua vida ali, né? E assim, Carmen, tem alguma explicação para a quantidade de atletas que Sobradinho revela, né? Você, Solange, Hudson, entendeu? Ou um fator, vários fatores, ou será que é a água de Sobradinho que vocês bebem, né, Carmen? Para tantos atletas assim. Uma vez foi citado assim que Brasília, de uma maneira geral, um clima muito seco, né? Nós chegamos a ter 10% de a umidade aqui, então é um clima mesmo de deserto. Isso acredito que tem ajudado muito. Eu lembro que um treinador falou, cabe à universidade fazer uma pesquisa, a questão da pressão barométrica, porque tem alguma coisa, porque nós estamos a 1.150, chegando a 1.340, que é o máximo em Braslândia. Então não é um local para se ter assim, diferença, para você falar, eu estou na altitude. Mas a secura do mês de agosto, essa secura de 9, 10, pode contribuir para que isso nos coloque como se estivéssemos a mais de 3. Mas só pesquisa para a gente entender. Agora, se você observar Brasília de uma maneira geral, né? Lucélia, Hudson, Joaquim, todas essas meninas, Solanginha, e vai aí o Caio e a família toda ali, né? A Janete. Se você observar, nós temos assim uma galera muito forte aqui, né? Valdenor. Eu vou parar por aí, porque senão depois vão dizer, esqueceu de mim, nem falou de mim, mas são muitos os nomes que nós temos aqui. Mas tudo tem a ver um pouco com essa secura, mas só pesquisa, né, para dizer o quê. Mas Brasília merece uma atenção especial, inclusive para a questão dessas escolas, né? O que foi feito? Cadê os nossos grandes treinadores, né? O que estão fazendo e que escola eles seguiram? Vale a pena uma pesquisa melhor, porque aqui não tem como não se tornar um polo de fundo e meio fundo, né? Carmen, aproveitando Sobradinho, treinador, conta pra gente o que significa João Evangelista de Sena Bonfim. Essa paixão, né? O Sena é pura paixão. Se você observar, eu lembro do Sena, eu lembro que ele teve uma competição assim que ele começou a me treinar. Ele casou num dia, no outro dia o Sena estava assistindo a competição, assim, era algo horrível de se ver. Acho que ele não tinha viajado ainda, mas é apaixonado. E até hoje, quando você olha ele falando, é do mesmo jeito, falando com muita paixão, motivando, brigando com os meninos como se fossem filhos pelas decisões tomadas, né? Ele, para deixar um menino, você precisa de ver quando a gente fala, menino, esse menino não quer nada, já está vendo que esse menino não quer nada? Ele fala, não, eu vou conversar com ele mais uma vez. É uma coisa assim, sabe, parece que é algo que a gente não vê por aí, muita paixão, muita dedicação, e o companheirismo da Gianete, né, a esposa dele, ajuda muito, porque você imagina, se eu tivesse um marido que fica com esse tanto de gente durante quase 40 anos, que é o que eu conheço o Sena, eu já tinha largado essa pessoa, estou brincando. E a Gia ali, parece que vai se envolvendo ainda mais, envolvendo mais. E Deus tem sido muito bom com eles, tem deixado o Caio ali como assim, um presente maior, né? Porque treinar os outros é uma coisa, depois poder passar pela sua esposa, fazendo com que ela chegue a campeã brasileira na marcha. Depois vem o filho, com esses resultados maravilhosos que o Caio consegue ter até agora, é algo assim que o Sena é um homem realizado e nos fez também pessoas realizadas, né? Eu, Solange e todos que vieram, são pessoas que se sentiram realizadas e apoiadas por essa pessoa.
Carmen, você tem curso superior e empresária, né? Foi empresária e tal. O que você acha assim da importância de o atleta, né? Com certeza tem atleta nos vendo, qual a importância de você, paralelamente, ter uma carreira, uma formação, né? Como é que você vê essa questão? A vida do atleta é algo muito passageiro quando você fala de 15 anos, no mais 18, né? Alguns casos você consegue passar mais do que isso há 20 e poucos anos. No geral, é uma vida muito curta. E essa dúvida do que fazer, porque pega você bem no começo da sua formação acadêmica e você quer se dedicar 100%. As viagens te fazem fazer cursos medíocres, porque logo você está ausente. Então, nesse primeiro momento, você não consegue conciliar. Mas, sem a educação, você consegue ganhar pequenas fortunas e elas se vai, porque tem que ter... Eu falo pequenas fortunas quando eu lembro que eu corria 10 mil numa competição, um carro numa competição, 20 mil. Então, você acaba ganhando aquele dinheiro. Se você não tem onde investir, no que investir, e você, sendo tão pobre, você tem que focar em ter a sua casa, sua moradia. É algo assim que você tem que ter muita cabeça. Mas a estabilidade que o processo educacional te dá, de você pensar, essa é a minha carreira, quando finalizar eu vou fazer isso da minha vida, dá uma certa paz. Difícil. Eu lembro que as minhas colegas falavam assim, Carmen, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, minha filha, arruma um barraco, um lote, construa uma casa, aluga, outra você mora, faz duas. Eu vivia pensando de maneira imediata, porque eu não tinha, eu vendo o histórico do meu pai, alugar, construir alguma coisa, comprar terrenos, era assim, porque não conhecia a Bolsa de Londres. E não conhecia esses investimentos, assim, até porque não investem R$1.000 nesses lugares tão pesados. Mas você precisa de encontrar uma forma, porque você passa ou pelo tempo ou uma lesão. Imagine, você cheio de planos, lesiona, e aí? O que vai ser de mim? E tinha colegas que adoeciam nessa fase, adoeciam pensando que aquilo já era seu padrão de vida. Teve um colega que disse, eu não sei se eu vendo meu apartamento ou um carro, porque eu estou lesionada e gostaria de continuar investindo em mim. Eu falei, menino, larga de ser louco, invista em você, venda. Não venda nunca seu apartamento, é seu teto, é sua proteção. Venda seu carro, depois você conquista outro. E ele já, assim, com o seu ego já totalmente adoecido, ele disse, mas eu tenho vergonha de andar no transporte público. E tem muitos atletas que passam por isso. Eles entram nesse jogo do eu vou para o melhor hotel, eu estou no melhor hotel para competir, e eles acham que aquilo já é a vida deles. Então tem que ter muito pé no chão, pensar nesse amanhã e fazer planos conciliando a educação com toda essa sua formação, essa sua performance, porque passa muito rápido. Pô, Carmen, que ótimo, que maravilha de visão. Falando nisso, você, teu primeiro patrocínio, salvo engano, foi a Fundação Banco do Brasil. Uhum. Como é que foi? Tem uma história de um tênis, uma competição? Conta pra gente isso aí. Olha só, o primeiro patrocínio foi até Ultracred Clube. Também foi uma financeira. Mas para conseguir... Logo, foi maravilhoso. O Vitor Malzone, apaixonado pelo esporte, corria fora, em Nova York. Então, ele sempre foi apaixonado. Então, logo, quando eu consegui o 5º lugar na São Silvestre, ele pediu para que a Jun, todo mundo do esporte, eles conhecem muito a Jun, até faleceu, e ela veio até Brasília para falar sobre um patrocínio mais forte. E aí eu estive com o Vitor Malzone durante muitos anos, tive a minha filha, preocupada até com esse meu nascimento da minha filha. Ele, não, Carmen, está tranquilo, vai entrar agora no período de licença maternidade, olha que maravilha, um patrocínio. Não existe uma coisa dessa, não existia naquela época, hoje talvez exista por direito.
Mas ele, totalmente consciente, me fez ficar tranquila. Logo eu fui para o Banco do Brasil. Para o Banco do Brasil não é uma coisa assim, as pessoas têm mania de achar, atleta, olha, está todo mundo te querendo, por que você não vai para os Estados Unidos? Não é desse jeito. As coisas não acontecem assim. Do Banco do Brasil, quando veio o patrocínio, eu estava choramingando, porque fui lavar meus tênis, botei para secar. À noite passa um ladrão, já tinha a bolsa também, estava secando, botou todas as sapatilhas, todos os tênis, sapatilha e me roubou. Veio a mídia, e você sabe que eu sou muito aproveitadora da mídia, né? Já fiz aquela choradeira, ô, seu ladrão, por favor, me devolva um tênis vermelho, está amaciado para São Silvestre. Foi uma coisa assim, por acaso, a esposa de um diretor importante da Fundação do Banco do Brasil viu aquela cena e aí me pediu, conversa com aquela menina, olha que absurdo, ela estava pedindo lá um tênis. E foi assim que saiu meu patrocínio com o Banco do Brasil, ainda fundação, passei uns 3 anos e logo o Banco do Brasil, pelos resultados, eles acabaram me colocando no quadro já dos atletas profissionais. Antes era só a fundação e passei para o Banco do Brasil e consegui ter um dos patrocínios mais longos individuais dentro do país, né? E junto ao Banco do Brasil. Então, essa é uma história triste, com um final feliz. Com um final feliz, né, Carmen? Carmen, você morou nos Estados Unidos, né? Como é que é um atleta mudar para outro país, assim? É uma coisa assim, como eu acabei de dizer, não acontece assim, como as pessoas pensam. Eles imaginam que lá fora está todo mundo querendo o melhor atleta brasileiro lá fora, seja de qualquer modalidade. Não é assim. Lá existe um apoio quase promocional por escolas. A escola que é do ensino fundamental fica esperando o atleta que vai para aquela escola do ensino médio e aí ficam tentando ter os melhores atletas para promover a sua escola. Então, é mais nesse nível que eu conheço. Mas no meu caso não, foi o meu treinador, encontrando comigo já na Olimpíada, Brian Appel, me fez um convite. Carmen, vamos treinar no México, minha esposa é mexicana, eu sou americano, nós vivemos nos Estados Unidos, e aí nós treinamos juntos, você vai ajudar minha esposa, e aí nós podemos participar de algumas competições juntas. Conversei com o Senna, houve uma ruptura do nosso caso, a equipe do Senna chama caso, houve essa ruptura, e quando o Senna ficou muito triste, né? Mas eu falei, Senna, eu preciso tentar, eu já estou quase chegando aos 30 anos, se eu não tentar algo diferente, eu não vou conseguir mais, estou muito cansada já dos mesmos percursos e não estou sentindo mais essa evolução, eu vou tentar. E aí o Senna, muito camarada, muito entendeu, sofreu muito, ele disse que foi quase como se fosse uma separação, algo muito forte, mas aí eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de treinar a 1.800 metros, minha família, eu lembro ainda, quando eu fui, fez um curso intensivo de inglês para falar where is the American Airline? Porque ia todo mundo e nós fomos todos para os Estados Unidos e ficamos 3 anos nos Estados Unidos e foi maravilhoso, experiência nova, a escola, essa questão de você cobrar um pouco de coisas mínimas, né? E você tinha tudo ali muito à mão, boas pistas e o principal é que dali você ia para vários países diferentes, com muita facilidade, né? Fora as competições duras que você participava durante todo o tempo, né? Ali você não tinha preocupação, que existe muito com nós brasileiros, de estarmos competindo e numa derrota existe um sentimento de que você vai perder o patrocínio, você vai perder o clube. Lá não, você arrisca e no máximo que você vai perder é para uma outra americana. Então você não tem o peso psicológico dessa derrota e dessas ameaças de se perder apoios, né? Então lá foi muito bom. E a família toda ficou durante 3 anos. E foi um dos melhores tempos ali, por quê?
Lá você não tem que preocupar com mais nada. Estando no país, você está sempre ocupada com alguns compromissos, compromissos midiáticos, ou mesmo até assim, leva a minha tia lá no hospital, Carminha não está fazendo nada, ela podia levar, então não respeito o atleta. Aí agora, lá fora não, acordar, dormir, esporte. Acordar, treinar, dormir, acordar de novo, mais segundo treino, comer, à noite, piscina. Então foi um momento assim que eu atribuo que ajudou eu a tocar. As minhas melhores marcas são desse período, né? Então a gente pode assumir, Carmen, que você encontrou o que você foi procurar nos Estados Unidos? Totalmente, totalmente. Era tocar nesses limites, era altitude, porque eu sempre fui uma atleta com a minha hemoglobina era sempre muito baixa, chegando a 10 e pouco. Lá com a altitude já fui para 2.300, logo morei em 1.800. Quando eu já me adaptei ali, então nós conseguimos rodar a 210 quilômetros, 230 quilômetros por semana e meu corpo acho que absorveu isso e foi muito bom. Consegui minhas melhores marcas na maratona, nos 10, nos 5, graças a esse momento. Mas atribuo isso também à paz, de poder estar assim, só dedicado exclusivamente ao esporte. Legal. Carmen, assim, um momento que o Brasil assim vivenciou, assim, que você acha que deixou uma marca no Brasil todo, foi aquela sua vitória na São Silvestre, né? Foi transmitida ao vivo para o Brasil todo, né? Foi um momento assim muito, muito mágico, né? Conta um pouquinho daquele momento, como é que você viveu aquele momento ali? Essa já era uma fase assim muito boa. Eu fui para o México. Aí houve uma troca, né? Eu já havia sido, como você colocou bem, 4 vezes vice. Então eu vou para o México, já despedi do meu treinador, do Brian, e lá uns mexicanos assim, vamos treinar com a gente nas montanhas, lá nos vulcões, nas encostas dos vulcões. Aí meu marido estava me esperando para a minha volta da maratona de Nova York. Aí eu liguei para ele e falei, meu bem, vou tentar mais uma vez, vou lá no México, vou tentar mais uma vez, olha que sensação, porque eu já não sabia mais, eu já tinha feito tudo. Tive com o Senna, vice 2 vezes também, várias outras posições honrosas, tive com o Brian também, e aí o resultado não fluiu, e aí eu vou para o México. No México foi assim também muito bom. 3.400, a gente treinava 3.400, treinava, eu chamo de treinamento, mas ali para mim praticamente eu andava, que era uma subida íngreme e uma sensação assim de falta de ar, mas também tinha todo o grupo muito bom. O México estava com os melhores atletas na maratona, e um grupo muito bom com o treinador, me fugiu o nome dele, do nosso treinador. Então, quando eu venho para o Brasil, ele me orientou da seguinte forma, Rodolfo Gomes, Carmen, você desce e você só fica na sua casa, não treina mais nada e já vai direto para a prova. Não treina mais dentro da cidade, 2 treinos só. Aí eu fui direto para a prova. Mas uma sensação assim, de um pouco de medo, né? Um pouco de medo. Por quê? O que você viu de novo? Você não consegue perceber o que tem de novo da altitude. Eu nunca fui uma atleta muito, assim, dizem que é inteligência. Inteligência talvez física. Olha, Carmen, se você está sentindo, você está correndo a quanto? Eu não tenho a menor ideia. Você está correndo a 3 e pouco. Tem gente que sabe a quanto está correndo. Eu não, eu sempre toquei na parede. Era o máximo, era o meu limite. Eu não sabia dosar, nunca soube muito dosar. Então, o meu treinador falava assim, já está nessas pernas, abaixo de 30 para os 10. Ele falava assim, com a confiança, mas eu não conseguia perceber isso. Quando eu venho para o Brasil, eu ainda venho assim, bastante insegura, tranquila, mas insegura, porque lá no México, estando tão longe, aparece um brasileiro que estava treinando lá perto de mim, e aí, oi Carmen, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou treinando para São Silvestre.
E ele falou assim, Carmen, olha só, teve aquele ano, aí ficava repetindo meus vícios e tudo, daquele ano, nossa, melhor do que aquele você não teve não. Aquele outro ano, Carmen, era seu ano, Carmen, não sei não. Olha, você já teve tanta chance de ganhar, hein? Quase ninguém acredita mais que você vai ganhar. Desse jeito, assim. E eu ouvindo tudo aquilo, eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa vem de tão longe para me falar umas besteiras dessas? Aí não ficar calado, mas foi essa sensação. Então, você tem isso, e essas coisinhas bobas entram dentro de você, você tem que estar muito otimista. Até a questão espiritual. Eu lembro que uma vez, lá mesmo no México, as pessoas pensam que quando a gente está viajando e está fora, que a gente tem assim, hotel 5 estrelas, está tudo à mão. Mentira, a gente vai para cada lugar onde você precisa treinar, geralmente não tem estrutura hoteleira. É lugares muito simplórios, é um lugar bastante difícil. E eu treinando, e eu lembro que uma vez era assim, uma cama, minha mala pronta para ir embora ou para ir para qualquer outro país, se precisar, e eu mesmo preparava a minha comida. E eu senti uma força assim imensa assim no meu peito, assim, uma tristeza, talvez saudade, vontade de já estar no fim da carreira. E eu lembro que eu ajoelhei assim, falei, puxa vida, eu queria tanto essa, eu queria, ainda não estava na certeza não, meu coach não estava muito bom não, queria tanto essa vitória, tá? Tantas vezes vice, meu Deus, eu vou morrer envergonhada. É isso que o atleta pensa, assim, eu vou morrer envergonhado, não consegui, como se dependesse de mim, só de mim isso. Eu lembro que eu teve essa força quase espiritual, pedindo para um ser superior, seja Deus ou quem for. E aí, justamente, quando eu comecei a correr, no percurso lá, já na Paulista, assim, eu correndo, parece que veio aquela coisa assim, eu pedindo de novo que aquela força maior estivesse do meu lado, sabe? Eu não quero ficar só. E aquelas atletas fortes desceram abaixo de 3 por quilômetro. Eu falei, meu Deus, quando é que essas mulheres vão cansar? E 2 brasileiras ainda à frente. Eu lembro que tinha 2, Benedita e uma outra bem à frente. E ali naquele esforço todo, quando penso que não, uma queniana, além daquele esforço todo, quando eu penso agora, elas vão descansar um pouquinho. Aí a queniana abre muito forte. E aí, depois a queniana fez isso que fizeram recentemente na Olimpíada. E é como você pensa que é um coelho ou alguém que é forte, que vai conseguir se manter. E nada. Daqui a pouquinho a queniana vem caindo. Eu falei, opa, agora é tudo ou nada, eu vou me embora. E aí vou, e aí passo pelaquela subida imensa da consolação, que é ali onde eu perdia. Perdia para a queniana, perdi para a mexicana, perdi para a portuguesa. Você vai lembrando. E o que você mais tem em sua memória? Momentos de fracasso. Então você tem que estar lutando contra esse sentimento, né? Então eu vejo ali um motoqueiro desesperado, quase no tempo de me desclassificar, gritando, vai brasileira, não sei quem está ficando, acho que era queniana, a 50 metros, a 100 metros, narrando assim, e eu querendo que ele falasse ao mesmo tempo, dizendo, me deixe em paz, e eu querendo saber também, porque o atleta não olha para trás e lá vai caindo de novo. E você não sabia, não olhava para trás. E ele ia quase dizendo, e você acompanha pelos aplausos também, onde que está a atleta, se está atrás. De repente vem alguém querendo te entregar uma bandeira, a 500 metros, aqueles 500 metros parece que, não sei, parece que foi uma hora. Aquela pessoa, pega a bandeira, vai Carmen, pega a bandeira. E eu, meu Deus, se eu pego essa bandeira e depois eu vou perder. Aí vão dizer, aquela brasileira ainda pegou uma bandeira 4 vezes vice, não aprendeu. Isso tudo passa pela sua cabeça, até que eu pego a bandeira e ele ainda continua insistindo, abre a bandeira, abre a bandeira. E aí, a poucos metros eu olho para trás, confirmo mesmo assim, uma distância muito boa. Aí pronto, abro a bandeira e pronto, essa foi aquela emoção que eu queria muito sentir. Uma emoção que sempre quando eu narro assim, eu vou vivendo aquilo. Faltava assim essa vitória na minha carreira. Bom, Carmen, aí, São Silvestre, campeã, teve uma renegociação com o patrocinador. Como é que era aquela estrutura que te dava suporte naquele momento, inclusive financeiro? Pode contar um pouquinho com a gente como é que foi essa renegociação? Olha, eu fico ainda, termina São Silvestre,
Foi um ano de ótimas clipagens, um profissionalismo muito grande com que eu lidava com o patrocínio, né? Mandando todas as informações. Nós tínhamos assessores assim, na época era até o Cruz, muito organizado, deu muita base que o banco tanto precisava, é o José Cruz, né? E aí nós conseguimos mostrar o quanto foi um atleta de ponta, vale para o patrocínio, né? Como esse. E aí foi maravilhoso. Mas virou o ano assim, já participei das competições, não sei o que era. Quando eu ganhava um resultado, eu lembro que eu fui para um circuito, eu ganhei 8 provas. Mas nada era parecido com aquilo, aquela emoção gostosa. Fui para o Pan-Americano em 96, acho que teve um Pan. Eu tenho dúvida se foi antes ou foi depois. 95, né? 95, teve um Pan. E tudo parecia que já não trazia aquela alegria maravilhosa que foi a corrida de São Silvestre. Aí parece que você já vai sentindo que você está completa, já não tem mais. E eu lembro que quando eu fui conversar com o banco, depois da São Silvestre, também tinha aquela ideia da cotação. Quanto vale um atleta campeão da São Silvestre? Nós não tínhamos noção. Esse é algo que parece que não se fala, existe uma certa preocupação. A gente fala de tudo ao mesmo tempo, não fala. Quanto vale um atleta? Cadê o teto, o patamar? Eu era uma atleta campeã de uma São Silvestre, não era uma campeã olímpica. Eu era uma campeã pan-americana, não era uma campeã mundial. Isso tudo pesa quando você vai negociar, mas a São Silvestre era muito especial. E se a empresa é daqui, é esse peso que tinha, né? Então eu lembro que tive um problema sério para decidir isso. Mas virou o ano, e aí veio São Silvestre de novo, e na minha mente eu falei, não volto mais ali. Eu já sabia disso, mas aproveitei todo o know-how para fazer aquele drama que o pessoal fala, vai ou não vai? Será que ela vai? Mas na minha mente eu falei, não, só quero esse registro maravilhoso da vitória. Eu não vou. Mas para o banco era importante toda a mídia, ele também não sabia. Terminou o ano, eu tive uma gripe mesmo, um mal-estar, mas não foi o motivo. Foi minha consciência de que eu queria registrar na minha vida o primeiro lugar que eu tanto desejei. O banco, com os resultados ainda, com a performance ainda em alta, o banco ainda daria para sentar e negociar. Como que a opinião pública ficaria se o banco dispensasse a Carmen com todos os resultados? Mas eu cheguei para o banco e para quem cuidava do nosso patrocínio e falei, eu vou parar, eu vou informar que eu já vou parar. Muitas pessoas acabam falando assim, mas como? Você ainda poderia enrolar ali uns 3 anos, enrolando. Acho que eu não nasci para enrolar, não nasci para fazer corpo mole, não nasci para brincar. Sempre fui muito profissional e eu acho que não seria assim que eu iria lidar com o meu patrocínio. Então eu informei, logo eu informei a mídia e acabou a história dessa corredora e foi ali, naquele ano, em 97, janeiro praticamente, eu consegui botar minha chuteira para fora, né? Eu lembro que quando eu acordei no dia seguinte, após essa informação, olhei para o meu tênis e falei, que bom, vou ficar aqui mais um pouco. Meu Deus, é muito pesada a vida de um atleta. Eu vou ficar aqui dormindo mais um pouco, pode estar chovendo, janeiro chove muito, não vou sair dessa caminha. E é isso, é assim que pensa um profissional. Carmen, você até hoje é recordista de 4 provas, não é isso, Carmen? Sul-americana, não é isso? Uhum. E, assim, Carmen, o que é que você acha que o país precisa fazer para termos mais Carmens aí correndo, tendo resultados? Olha, assim como foi para mim, né? Não sei se está sendo hoje para essa nova geração. Buscar resolver problemas estruturais assim, de uma vida que é fruto da desigualdade, fruto da ausência do Estado em ofertar, não quero dizer mínimo, porque o Estado mínimo não é isso que a gente espera, mas ofertar aquilo que é direito nosso. Talvez uma Carmen com uma educação, com a universidade assegurada, com uma creche para minha filha.
Essas coisas básicas que talvez o Estado precisa ter um olhar. Talvez a Carmen não tivesse passado por tudo isso e talvez tivesse encontrado no esporte não uma profissão, não uma forma, uma tábua de salvação da miséria em que vivia. Poderia ter buscado talvez outras estruturas, o esporte como lazer, sentindo a alegria de correr com os colegas numa escola, sentindo o prazer de brincar, de viajar com uma turma colegial para ir para uma competição ou outra. Então, eu atribuo que para essa mudança nós temos que massificar a prática esportiva na escola. A escola tem que ser assim, um lugar que pulsa, porque eu olho para... Quem é que não ama professor de educação física? Quem é que não ama aquele espaço gostoso para correr, era salve latinha, bandeirinha, não importa se tem bola ou não, se tem piscina ou não. Ele quer extravasar, ele quer provar que ele não é só aquele menino ruim, danado, que o pai às vezes o intitula, ou mesmo o professor. Existem crianças, e muitas delas são hiperativas. São crianças também que não conseguem expressar o inconformismo pela ausência, vou repetir de novo, do Estado em suas vidas, pela condição de muita carência em que vivem. E tem uma hora que ele extravasa querendo mostrar. Eu era uma Carminha danada, uma Carminha aprontadora, namoradeira. Eu era essa Carminha e o esporte, ele foi a forma de dizer, olha, eu não sou só isso. Eu também tenho um potencial e esse potencial, uma das minhas habilidades, dizem que são 11 habilidades hoje, né, segundo Gardner, tem 11 habilidades. Pô, não tinha nenhuma, só era a Carminha danada? Não, tinha a cinesética, né, cinesética, se eu não me engano, que era essa habilidade de se manter flutuando por um bom tempo e foi isso para mim. Então, nós temos que buscar essas habilidades nas nossas crianças. Habilidade para poder ela dizer, eu não sou só essa criança carente que passa fome, eu sou uma pessoa, um expoente. Mas para isso, sem a pressão de logo afunilar para o alto rendimento. Porque talvez seja a sua próxima pergunta, se eu indicaria, eu não indicaria o esporte de alto rendimento para uma criança. É duro, é pesado, é doloroso, é ausência de amizades, é dedicação exclusiva, dói. Correr, dói. Nadar muitas horas pensando sempre no alto rendimento dói. Então isso tem que ser parte de uma habilidade que saia com mais facilidade, que saia de forma prazerosa. Então precisamos sim de ter boas escolas, escolas bem equipadas, professores de educação física qualificados, buscando assim de maneira descomprometida a prática esportiva para penetrar na vida dessas pessoas. E aí, se o creme subir, nós teremos oportunidade de colocá-los num clube, numa federação e representar o nosso país. Carmen, a gente já começando a encaminhar para o final, né? Mas passa muito rápido. Tem muita história, já tem que fazer o segundo tempo. Carmen, você é uma mulher de vanguarda, né? Você tem uma trajetória que indica uma mulher de vanguarda. Nós estamos vendo agora nas Olimpíadas, apareceu um tema que começou a latejar há alguns anos atrás, mas agora foi um pouco mais forte, sobre a maternidade e o alto rendimento. Então nós estamos em 2021, você teve a maternidade nos anos 80, trabalhou com alto rendimento, não se falava sobre isso, hoje o mundo está olhando para isso com lupa. O que você tem a dizer de maternidade e alto rendimento? Uma vez, treinando até aqui, no antigo Mané Garrincha, né, tinha um grupo de, não sei se eles eram finlandeses, ele falou assim para mim que a minha biomecânica era muito boa, né, falando de biomecânica, e ele diz que eu teria uma vantagem sobre as outras meninas, a minha maternidade. A maternidade precoce, ela também parece que te estrutura, vamos a pensar num ser humano não urbano, um animal. Quando você tem o seu bebê, você começa a ter força para proteger esse ser,
proteger. Então você cria uma nova estrutura física, além da estagnação também até óssea. Você para de crescer, tudo fica mais ligado à força. E ele alegava que isso ajudaria na minha condição. Essa é uma coisa fisiológica, deve-se pesquisar, mas tem isso, tem a ver. E o outro é que você dedica mais a sua vida pensando não só em você, já tem um outro ser. Então você pondera muito, você está buscando pelaquele ser. Então eu acho que deve haver sim algo de diferente na estrutura dessa mulher quando ela passa a ter um filho. Deve ter algo especial. Foi para mim, e teve essa conversa com esses finlandeses. Deve existir sim uma nova estrutura, você está pensando nessa criança a mais e temos que ver a pesquisa, o que tem para nos mostrar. Só para complementar essa questão, teve uma das abordagens era a respeito do contrato com a atleta, a mulher. Ele tinha uma variação diferente do homem quando ela engravidava. Então é como se aquele período que ela que ela engravidou, que estivesse gestando e depois, é como se o contrato não cobrisse aquilo, haveria uma redução de benefícios daquele dentro. E aí teve uma atleta, salvo engano, norte-americana, falou, não, peraí, eu não aceito isso. E aí começou, não é, então teve essa maneira de enxergar que a maternidade seria um prejuízo. E agora nas Olimpíadas, várias atletas que são mães mostraram altíssimo rendimento, caindo por terra essa argumentação. O que você acha disso? Então vai de encontro com o que foi o visionário Vitor Malzone, quando ele disse, você está de licença. Então é essa preocupação e esse cuidado. Mas existia também uma outra coisa, eu lembro que existia o doping da gravidez, logo em seguida fazia-se o aborto, e houve alguns casos onde usavam o aborto como uma forma de se adquirir performance. Vem toda aquela mudança do corpo para o bebê. Juntando tudo isso, então hoje nós estamos vendo que é uma mulher diferenciada. Uma mulher diferenciada, pelo menos hoje, consegue se ver. Agora eu acho interessante, vamos falar dos homens, né? Aí as mulheres, muitas delas não têm os seus filhos para não retardar a sua performance, a sua melhor performance. E aí você vê os homens, olha, nasceu meu filho, vem cá, fala aqui, eu estou muito feliz, estou na Olimpíada, Tudo isso acontece para os homens de maneira natural, sem interferir em nada. E nós, mulheres, como é que fica? Você pode observar, se você olhar numa linha, quantas mulheres deixaram de ter os seus filhos na sua idade normal, sempre pensando num ciclo olímpico, num outro, né? Eu acho que tem que haver esse respeito. Mas é uma coisa assim que vai ligando a questões de direito, trabalhistas, de direito para esse profissional. Então nós temos que já repensar no atleta mesmo como um profissional com todos os direitos, direito à licença, direito a descansar, mas os ciclos aí, não sei se a gente consegue conciliar isso, mas tínhamos que pensar mesmo nisso. O atleta, ele é um profissional, ele precisa de pensar mesmo em assegurar todo esse período. Uma lesão, olha como te deixa de fora, você perde um patrocínio, não tem nada que te assegure manter um patrocínio, e facilmente ele diz, estou te contratando para esse ciclo, e não cabe, o ciclo vai passar e você está lesionado, não cabe te manter. Nossa, são coisas assim que a gente tem que pensar mesmo nesse atleta como um profissional com todos os direitos. E também como representante de uma nação. Quando você vai para fora, você está levando o nome do seu país. Você não é mais um cidadão comum, você está indo representar o seu país. Qual o diferencial que esse atleta tem ao voltar? Ele é o representante do país. Tchau, muito obrigado, valeu. E esse embaixador? Então nós temos que discutir um pouco o que representa um atleta para um país. E a gente tem que discutir também as questões financeiras para essa pessoa, porque parece que não podemos falar de dinheiro, não podemos falar de condições de vida, não podemos falar das nossas carências, não podemos falar da ausência do Estado, porque
isso não é para se conversar, é só falar assim, eu estou bem, eu estou perfeita, eu estou maravilhosa, vou ganhar. Temos que sentar, o atleta precisa sentar, discutir que padrão é esse que nós queremos também do Estado para que a gente se dedique como nos dedicamos durante esse tempo e representamos o nosso país. Carmen, queria te agradecer mais uma vez aqui, sabe, você dá o seu tempo aqui e o papo com você passa muito rápido, viu? A conversa é boa, passa muito rápido. A gente queria te agradecer, tá, por esse papo e queria que você fizesse as suas considerações finais aí, tá bom? Para a gente encerrar essa entrevista que passou tão rápido. Eu é que agradeço, né? Já passaram 25 anos, né? Da minha vitória da São Silvestre, eu ainda estou vivendo dela, você vê que o assunto aqui fica muito em torno dela. Mas foram 25 anos, assim, já distante. E esse espaço que está sendo criado, né, nesse momento de pandemia, tem podido nos deixar em evidência. Não a evidência mais da vaidade, mas a evidência que nos faz refletir e discutir o esporte atual do que foi nossa época. Então, eu é que tenho que agradecer assim, a oportunidade e vamos discutir sim esse esporte, discutir a educação, discutir políticas públicas, discutir o nosso país, porque o atleta ele tem que aproveitar esse brilho que ele tem, esse respeito que ele tem para fazer esse mundo ficar melhor, para fazer e propor coisas melhores, não mais para si, para esse coletivo que ele faz parte. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.